Meus cumprimentos ao Hospital APMI, todos os seus colaboradores, a sua direção, todo o corpo médico, corpo técnico, corpo administrativo. Eu sou o juiz de direito Carlos Mattioli, estou hoje aqui fechando as falas, depois das belíssimas apresentações que tivemos até agora, fechando a nossa fala de apresentação a vocês. Hoje, no final da minha manifestação, eu falarei sobre a vacina que já existe, que pode ser aplicada desde o dia de hoje, inclusive. Não é nenhuma brincadeira, estou falando sério aqui. Não devemos, não podemos, não devemos brincar com essa questão, mas eu quero já desde o início mencionar que falarei lá no fecho sobre a vacina. Algumas constatações iniciais com vocês. Primeiro, trago aqui algumas situações de conhecimento comum. Logo adiante, falo rapidamente sobre questões particularmente de autocuidado e de autoeficácia na busca de estar bem nesses dias de pandemia. E ao final faço o fecho com algumas considerações, encerrando a nossa apresentação no dia de hoje. Primeiro, então, nas constatações iniciais, o fato de que todos nós passamos já por inúmeros sentimentos nesses tempos atuais de pandemia. Passamos por aquele choque no início, ficamos anestesiados, ao longo do tempo ficamos bastante ansiosos, preocupados. Atualmente todos estamos cansados, muitos de nós esgotados. A segunda constatação importante de se trazer nesse início de fala, o fato de que ninguém ficou de fora, ninguém escapou. A pandemia, não à toa, foi chamada de pandemia no início, a epidemia, porque ela foi de efeitos gerais, ela foi mundial, ela afetou a vida de todo mundo. É muito difícil alguém que não tenha mais ou menos alteração no seu modo de viver, direta ou indiretamente, ao longo desses pouco mais de 5 meses para nós, pouco mais de 8, 9 meses desde o início da pandemia lá na China, depois se espalhando pela Europa. Uma outra constatação de que quase nada parou, né? Nós tivemos sim a suspensão de muitas atividades, mas a nossa vida continua, os filhos, companheiro, companheira, o trabalho, particularmente, especialmente na saúde e outras profissões que estão na linha de frente, continua tudo absolutamente normal, ao menos no trabalhar, né, no ir ao trabalho, voltar para casa, enfim, ter essas suas atividades funcionais, contudo com um grande incremento de dificuldades, de limitações impostas pelo poder público, impostas por nós mesmos, por receio, por medo, por precaução, saudades de parentes, viagens canceladas, atividades as mais diversas de lazer também limitadas e, claro, os cuidados extras com a saúde não apenas no ambiente de trabalho, mas também nas ruas, em casa, enfim, o que existiu aí de afastamento social, de isolamento social, especialmente no começo da pandemia. Diante de todo esse quadro, é importante ressaltar que estamos todos juntos. Todos fomos afetados pelo que a pandemia trouxe no sentido de riscos, de exposição e de efeitos consequentes de sofrimento de tudo aquilo que vem sendo trazido para todos nós como consequência cotidiana. Por outro lado, em que pese todos tenhamos sido afetados, há sim, sem dúvida nenhuma, uma afetação e uma grande interferência muito mais significativa naqueles, como os senhores e senhoras que hoje aqui nos acompanham, estão na linha de frente, especialmente do trabalho de cuidado com doentes que possam vir a se confirmar o atesto aí da Covid-19, do coronavírus no seu organismo, e depois, mais adiante, no próprio tratamento dos doentes em razão da Covid-19. Nesse sentido, algumas situações que possam trazer não exatamente um alento, mas uma necessidade, inclusive, de busca de um trato mental diferente nesse momento de pandemia, para que possamos aí aperfeiçoar primeiramente o nosso autocuidado. Um pequeno parênteses, quem dá aula, já lecionou, é professor, sabe que quando a gente erra uma palavra, a dica é nunca tentar repeti-la, porque a gente vai falar mais 10 vezes, vai errar as 10 vezes, né? Então aqui eu fui levado a erro e querer repetir uma palavra que a dicção já tinha falhado.
Voltando aqui para a nossa fala de hoje, falar sobre o autocuidado, algumas rapidíssimas informações para a reflexão de cada um. Primeiro, amar a sua casa, até porque nós estamos passando muito mais tempo em casa do que ficávamos antigamente, diante da suspensão de inúmeras atividades de lazer, de esporte, de cursos, de inúmeras outras situações, viagens e por aí vai. Buscar cuidar mais de nossa casa, prepará-la melhor para a nossa permanência lá dentro por mais tempo, estabelecer rotinas de cuidado com a própria casa, decorar diferente, mudar às vezes os móveis de lugar, enfim, fazer tudo aquilo que possa nos trazer uma maior sensação de bem-estar quando da permanência dentro de casa. Amar seu trabalho. Hoje mesmo, quando eu conversava com uma integrante da equipe, ela me falava da grande preocupação que ela possui em razão da importância, da grande responsabilidade que nós temos com as decisões que tomamos todos os dias no fórum. E como isso a deixa ansiosa, com angústia, com preocupação, e em que pese ela adora o que ela faz, a integrante da equipe me falava. E a reflexão que eu trouxe para ela foi o seguinte: ela ama seu trabalho sem dúvida nenhuma, mas esse amor ele precisa ser trabalhado. Como num relacionamento, não basta ter o amor, gostar muito da pessoa. Várias questões anexas precisam ser trabalhadas para que um casal possa viver junto com tranquilidade, com paz, por bastante tempo. No caso do trabalho, é importante que essa responsabilidade não seja imposta como algo oneroso, como um pesado ônus, em razão da importância daquilo que fazemos aqui no fórum, mas sim de, acima de tudo, um grande agradecimento, uma gratidão de poder estar interferindo positivamente na vida das pessoas, especialmente estendendo a mão para aqueles que mais precisam. Esse paralelo fica também para todos os profissionais da saúde que trabalham direta e indiretamente com os cuidados com pacientes, com pessoas que não estão bem, com pessoas que têm risco de morte, por aí vai, da grande importância, mas mais do que isso, da providência divina de poder estar ali à frente, traduzindo todo o seu conhecimento técnico, o seu preparo, a sua capacidade, o seu dom, a sua vocação em prol de pessoas que precisam de ajuda. É um foco diferente, um olhar diferente para o amar o seu trabalho, diminuindo um pouco também o peso, o ônus, a grande responsabilidade que temos sobre os nossos ombros. No autocuidado, voltando, demonstração de afeto, que pode se dar por inúmeras maneiras com as pessoas que estão próximas de nós, por exemplo, dentro do ambiente de hospital, seguindo rigorosamente as regras de cuidado e prevenção, fora do ambiente de hospital também, para não levar, de repente, o vírus para dentro do local de trabalho, a proteção com as pessoas que nós amamos, os pais, muitas vezes já em idade mais avançada, mais idosos, com os nossos filhos, enfim, a demonstração de afeto ela não se dá apenas com a palavra, mas muito mais do que isso com gestos e com condutas cotidianamente praticadas. Não divulgar, não propagar fake news, aqui eu acho que nem precisaríamos falar, mas fica a menção também de autocuidado. Quando nós propagamos uma fake news ou uma notícia que temos dúvida da sua veracidade, isso muitas vezes traz um mal, por óbvio, para terceiros, mas muitas vezes para nós mesmos, ao propagar algo que não temos certeza de que aquilo é veraz, que vai se confirmar mais adiante. Uma outra recomendação da psicologia, tocar com palavras, sempre se lembrar que na nossa vida, todos os dias, a todo momento, há uma possibilidade de tocar com palavras. Vou lembrar um exemplo de ontem, isso aí nós poderíamos puxar hoje, anteontem, 2 dias para trás. Um exemplo de ontem, eu estava numa farmácia e mesmo com o uso de máscaras, a atendente estava com um olhar triste. E tinha aquela faixa de amarela ali para não se aproximar muito do balcão. Aí eu perguntei se ela tinha visto um meme em que tem aquele aviso, não se aproximar do balcão e mais a faixa, que o sujeito se inclina por cima da faixa a ponto de ficar com a cabeça e os braços por cima do balcão, ainda que ele esteja com o corpo por cima da faixa e com os pés atrás ali da zona de marcação. E ela falou que não tinha visto, eu puxei meu celular, mostrei para ela caiu na gargalhada, ao ver aquele meme ali adiante. Então, de repente, algo ali que foi intuitivo, eu vi a faixa, vi que ela estava triste, me veio automaticamente no cérebro, eu poderia só ter feito a lembrança do meme e não ter comentado nada com ela.
Fala-se muito nesses dias, por exemplo, do pessoal que posta algo em rede social, etc. Do elogio, às vezes espontâneo, às vezes nem tanto, mas a manifestação de apoio, ela sem dúvida nenhuma traz efeitos bastante consideráveis na vinda de energias positivas no trabalho com o cérebro, como eu vou falar um pouco mais adiante. A questão da autocompaixão, que também é trabalhada bastante na psicologia em inúmeros aspectos, eu vou falar de forma bastante rápida, é sempre buscar a calma e a tranquilidade, é preciso buscar, é difícil falar isso para quem tem questões de saúde mental mais avançadas, depressão e por aí vai, mas nós temos que treinar nosso cérebro todos os dias para isso, sempre pensar que amanhã é outro dia, que se hoje não foi um dia tão bom, amanhã pode ser melhor, dar um passo de cada vez, comemorar efusivamente, inclusive quando as coisas estão bem, ainda que internamente, ainda que com as pessoas próximas, né? Não precisa também necessariamente expor isso em rede social, por exemplo, mas é importante comemorar os bons momentos para trazer um trabalho de cerebral de fixação das coisas boas também na nossa mente. Um pequeno e rápido exercício ligado à autocompaixão, quando nós estamos passando por um problema mais pesado, seja qual for, dinheiro, trabalho, relacionamento, família, doença, física, de saúde mental, enfim, sempre se colocar do lado de fora e imaginar, olhando de fora o problema, o que nós diríamos para uma pessoa que passa por uma situação igual a essa. Então, uma pessoa lá que está completamente endividada, não consegue mais pagar as contas, né? Não tem uma projeção imediata de aumento de salário, não sabe o que fazer. A gente de fora, olhando de fora, o que diria? Como agiria? O que faria? Isso faz o cérebro nosso buscar soluções que nós não havíamos pensado até então. Mais do que isso, ele coloca em prática essas intenções que possam vir e vão resolver o problema um pouco mais adiante, mais ou menos imediatamente. Algumas outras questões. Bom senso, né, por óbvio, razoabilidade no nosso cotidiano, não agir impensadamente, não agir impulsivamente, aquelas brincadeiras do contar até 10, e quando está numa situação difícil, isso traz mudanças significativas na vida da gente, inclusive na prática, muitas vezes, de questões muito tênues entre o moral e o imoral, e muitas vezes até ilícitas, algumas condutas que possam se concretizar na configurações de crimes, por exemplo. Então, sempre buscar o bom senso e não agir de forma acelerada, impensada, soldada, assim, medir as consequências mais adiante. Isso é um treino também durante toda a nossa vida, que é adquirido muitas vezes com o tempo, em razão da maturidade, mas nada impede que a gente hoje possa ser muito melhor do que ontem e não tem que ser melhor daqui a 10 anos ou lá no final da nossa vida, quando a gente faz aquela reflexão mais profunda sobre tudo o que passou. Mais algumas questões ligadas ao autocuidado. Manter-se sempre conectado, claro. Eu me lembro de um exemplo no começo da pandemia de uma amiga minha que desligou todas as redes sociais, começou pelo Facebook, depois Instagram, daqui a pouco ela estava excluindo o WhatsApp. Aí eu perguntei para ela, como é que você vai conversar com a tua mãe, com teu pai, comigo, se você excluir o WhatsApp? Por mensagem de telepatia, por fumaça, né? Então, cuidar também com os exageros, né? De repente, as redes sociais estão atrapalhando, põe tudo no silencioso, o próprio celular deixa no silencioso, as redes também, tira todos aqueles avisos de tela ou de barulhinho quando vem alguma curtida e por aí vai, mas também não precisa exagerar, as redes sociais têm uma grande importância também em várias questões do nosso cotidiano. Cuidar com o excesso de informações também, pessoal que às vezes assiste demais, lê demais, aquele grupo de WhatsApp que a gente já sabe que vem um monte de coisa ruim, mas a gente fica acessando, abre os vídeos para ver o que é, de repente são vídeos horrorosos, que num dia bom a gente acaba inconscientemente piorando a nossa questão cerebral e isso pode trazer consequências um pouco mais adiante já da visualização de coisas ruins ali no celular. Exercitar a resiliência, isso é muito importante, isso é um trabalho que eu faço com bastante frequência para melhorar algumas questões que me incomodavam bastante alguns anos atrás, encarar as coisas de forma realista, avaliar sempre a nossa vida e as nossas escolhas, tirar bons exemplos dos nossos erros, porque todo mundo erra,
Ninguém vai deixar de errar em todo momento no relacionamento, com os filhos, com os pais, com os amigos, no trabalho. Então, que a gente possa, que todos nós possamos tirar boas lições dos erros. Esse é um grande e destacado diferencial entre as pessoas que avançam na vida, que conquistam as coisas, que têm momentos felizes mais intensos e mais frequentes, porque a felicidade plena não existe, também aqui, rápido parênteses, que a grande diferença entre as pessoas é a forma como a gente vai agir depois de errar. Reconhecendo o erro, por exemplo, é um grande primeiro passo, pedindo escusas, pedindo desculpas, pedindo perdão, e que o perdão seja também sempre sincero, né? Vejam, façam um teste nas próximas vezes que vocês verem algum famoso, seja político, ator, cantor, que errou. Como que eles fazem o pedido nas redes sociais? Eles começam assim: caso alguém tenha se sentido ofendido, começou errado, começou quase sem valor algum, se é que tem, né? Zero valor, a espontaneidade é mínima, e ainda que ela exista, ela não se traduz nas palavras utilizadas. Então, não é se eu fiz algo que possa ter ofendido alguém. Chega na frente da pessoa que nós sabemos que erramos e fala: perdão, errei, vou refletir adiante para que isso não mais se repita. Isso traz profundas transformações aí nas ondas cerebrais, e quem é da área da saúde nos acompanha nessa fala de hoje sabe muito mais do que eu sobre isso, como isso tem importância na nossa vida, na nossa transformação positiva da nossa saúde mental. Seguindo adiante no cuidado com a saúde mental e para evitar o adoecimento, sempre também lembrar, eu falei várias questões aqui: gerenciar o estresse, exercitar a resiliência, buscar sempre a calma, a paz, tranquilidade, não agir apressadamente. Nem sempre conseguimos, por óbvio. Em alguns momentos, inclusive, quando nós sozinhos não estamos mais tendo sucesso no nossa busca de melhora, é preciso solicitar ajuda. Lembrar disso, vou falar um pouco mais adiante novamente. Mais algumas menções da psicologia sobre o autocuidado: agir com empatia, solidariedade e compaixão. Ser sensível à dor das pessoas, né? De repente chega alguém lá no hospital ou no fórum, né? E não tem absolutamente nada, né? Mas a pessoa está sofrendo intensamente. Às vezes, fisicamente, ela não tem absolutamente nada, ou é algo bastante simples que ela nem precisaria ter se deslocado ao hospital. Mas muitas vezes a questão de saúde mental está tão afetada que isso tira ela de si, a ponto de precisar ajuda, se não para o problema físico, para esse problema de saúde mental, de ansiedade limítrofe, né, de algo que possa inclusive trazer um risco para a sua integridade física ou de terceiro, em razão de como ela está se sentindo naquele momento. Então, ser sensível à dor das pessoas, lembrar que é tempo sim de solidariedade. Já falamos aqui do uso da palavra, uma simples palavra pode mudar o dia de alguém. Já falamos aqui para cuidar com boatos, com fake news. Boatos também vale muito até para questões cotidianas de trabalho, dentro do ambiente de trabalho. Todo ambiente de trabalho tem boato. Tem conversinha, tem falar mal do outro, ou falar até bem, mas sem ter certeza das informações, enfim. Isso nós podemos cuidar também para evitar muita propagação de informações que vão, em algum momento, chegar na pessoa e são praticamente um bullying aí dentro do ambiente de trabalho, pode se enquadrar como um assédio moral, enfim. Isso nós podemos mudar bastante nas nossas condutas dentro do ambiente de trabalho, seja qual for, numa escola, no hospital, no fórum, na vara de família, enfim. O que não devemos fazer, então, algumas questões, né? Não acreditar em tudo que lê e vê, isso vocês são muito conhecedores das questões de saúde, podemos passar rápido aqui. Buscar não se isolar demais, às vezes a gente já está se sentindo sozinho e vai mais ainda de cabeça, mergulha na solidão, no isolamento, então cuidar muito com isso. Eu dei aquele exemplo lá da exclusão do WhatsApp, de uma conhecida minha. Evitar pensamentos pessimistas. É simples evitar pensamentos pessimistas? Não. Os pensamentos pessimistas roubam energia, tiram recursos que a gente teria para definir estratégias de enfrentamento dos momentos ruins. Então, que nós possamos, tem vários treinos, aí eu posso falar rapidamente alguns exemplos nesse tempo curto que temos hoje,
mas, por exemplo, quando um pensamento ruim vem buscar mudar a atividade que você está fazendo, se está ouvindo música, tentar ligar a TV, tentar fazer uma caminhada, ler um livro, mudar aquela tarefa para o cérebro trabalhar também de uma maneira paralela com outras questões. Por vezes também tentar voltar para o pensamento inicial, o que causou essa... Porque o nosso cérebro ele não para, né? Ele vai acelerado 300 km por hora na curva. Então o pensamento pessimista vem e ele já vai linkando com vários outros pensamentos adiante. Daqui a pouco a gente fez uma viagem mental ali que foi muito longe. Então tentar buscar o que causou, qual foi o primeiro pensamento negativo que veio. Isso é um exercício, né? Nas primeiras vezes a gente não vai conseguir descobrir. Mais para frente descobre. Daqui a pouco, se for um pensamento recorrente, e trabalhar com aquela questão de maneira específica. Questão rotina. Eu falei certa vez numa palestra no decorrer da pandemia, buscar uma rotina, não perder o hábito da rotina. Algumas pessoas precisam o contrário também, precisam quebrar a rotina. Então aqui vai também para a reflexão de cada um de vocês. Qual é o caminho? Eu estou com uma vida que tem uma rotina que está me fazendo mal, então vamos quebrar a rotina. Fazer um esporte, buscar um curso diferente, online nesses dias, você não pode sair muito. Ou de repente buscar uma rotina para entrar no prumo aí de autocontrole e de autocuidado. Evitar suposições, já falamos sobre isso, né? Supor que está todo mundo mal, ou supor que está todo mundo agora, todo mundo largou as coisas, não está mais usando máscara direito, está se encontrando aglomerando, fazendo festa todos os dias. Nem todo mundo está assim, que pese possa aparecer muitas vezes olhando lá os stories do Instagram, que está todo mundo já largando, né, as coisas, né, esquecendo da pandemia. Então, se dá essa impressão, para de usar um pouquinho ou para de ver os stories no Instagram, porque não é exatamente isso, né? Tem muita gente se cuidando bastante ainda, contribuindo para que as coisas permaneçam menos piores ou possam melhorar mais rápido. Cuidado com a fadiga de compaixão, aqui rapidamente, já estou caminhando para a segunda e última parte. A fadiga de compaixão é algo que aflige muito policiais, por vezes conselheiros tutelares, juízes e especialmente público de saúde. Uma terminologia trazida da psicologia. Por vezes, há casos tão pesados que atendemos que nós chegamos muito mal em casa. Não dormimos, ficamos pensando numa criança que foi atendida, num bebê, num idoso, numa família mais humilde, mais vulnerável, socioeconomicamente, enfim. E é preciso trabalhar isso para que não seja um peso sobre os ombros, como eu falei lá, da responsabilidade das nossas funções, para que não tenhamos aí a chamada fadiga da compaixão. Algumas questões do que devemos fazer, o jeito de cada um para enfrentar o estresse, né? Alguns compram, mas aí compram demais. Outros bebem, aí se tornam alcoolistas em 4 meses de pandemia. Alguém que não fumava passa a fumar cigarro. Cuidado com medicamentos, drogas, né? Cuidar muito com coisas que estão fáceis aí nessa vida de hoje, de 2020, para não entrar num caminho sem volta para consequências mais graves aí. E também para evitar, sempre que possível, com autocuidado e quando necessário, com a ajuda de terceiros profissionais, evitar aí as questões que nós todos estamos predispostos num momento mais difícil como esse, a desenvolver quadros de depressão, crise de pânico, compulsões, vícios, acessos de raiva. Não é nada difícil de aparecer nesses dias mais complicados, então cabe a nós estarmos alertas para isso e procurar ajuda sempre o mais rápido possível. Há um termo na psicologia também chamado de coping, que são estratégias para desenvolver de maneira mais saudável o enfrentamento do estresse. Então, já falamos aqui alguns rápidos exemplos, né? Poderiam ter vários outros. Tem um amigo meu, Juizinho, não vou falar o nome da cidade para não identificar, mas na região central do Paraná, que ele fazia, nos 3 primeiros meses de pandemia, a contabilização de mortos, né? Então, ele fazia quadros, publicava no Facebook. Pode ser que isso fazia bem para ele de alguma maneira, mas eu acho difícil que isso possa trazer elementos positivos ali de enfrentamento do momento da crise ali, que ele vivia naqueles dias mais pesados, especialmente ali da pandemia. Já falamos aqui das redes sociais várias vezes, então é um tópico que eu tinha anotado, gostaria de falar já. Vamos adiante. Os recursos são inúmeros, diversos.
Tem um vídeo que eu coloquei para a nossa equipe, do grupo de WhatsApp, aqui no começo da pandemia, que eram 4 técnicas de relaxamento. Eu fui fazer as 4, achei uma pior que a outra. 3 eu não consegui nem terminar direito, uma foi até o final, mas nenhuma me trouxe uma sensação de bem-estar. Então, isso é muito pessoal, é para cada um. Depois eu fui comentar com algumas pessoas do fórum que agradeceram intensamente, falando, doutor, que bom que o senhor colocou aquilo lá, é o que está me salvando nesses dias mais pesados de pandemia, as técnicas de relaxamento lá que o professor Giovanni passou. Então, sempre buscar, tem tudo muito fácil na internet hoje. Quem é mais antigo sabe como eram difíceis acessar as coisas antigamente. Hoje está tudo muito mais fácil num teclado ali, numa tela, num touch de celular, né? Exercícios respiratórios, exercícios físicos nem se fala, toda atividade física vai trazer benefícios mais diversos. Vocês sabem disso, música muitas vezes, arte, buscar às vezes algo novo, um artesanato, pintar, inventar alguma coisa que nunca fez antes. Há aplicativos no celular, eu falei de novo, a tecnologia, aplicativos para dormir, barulho de chuva, aplicativos para cuidar da ansiedade, tem vários, né? Pesquisei isso durante a pandemia, tem muita coisa legal. Já falamos aqui da rotina, de criar uma rotina ou de quebrar a rotina, quando a rotina está nos fazendo mal. Habilidades manuais, curtir mais a família, aproveitar que estamos mais perto da família, buscar conversar mais com os filhos, quando isso não acontecia muito antes. Então, várias questões que nós podemos reprogramar em razão da pandemia, buscando aí um benefício pessoal e muitas vezes também coletivo do núcleo familiar. Com crianças tem mil coisas que dá para inventar em casa, né? Quem passa, chega cansado já do plantão, do hospital, chega em casa, puxa, e os filhos agora queriam para a escola, eu ia poder dormir, então lá, tarefa online, com energia, parece que tem uma pilha ali, duração que não termina nunca, né? Uma bateria de lítio e por aí vai, para usar um exemplo mais novo, não a pilha Duracell que é antigo. Enfim, com as crianças tem coisas simples, né? De repente arrumar as meias do armário por cor, arrumar os brinquedos na prateleira por tamanho, começar pelos menores e vai até o maior. São coisas que para a criança é um misto de brincadeira com senso de organização, de responsabilidade. Então, buscar isso também na internet, tem muitas coisas legais aí para ocupar mais o tempo, para gastar a energia das crianças que estão em casa de uma forma que nunca ficaram até então. Resgatar prazeres, leitura, escrita, filmes, séries, organizar a casa, já falamos. Exercícios físicos também, alimentação. A Natália Moritz, que é a nossa estagiária de Direito, que me ajudou a fazer essa gravação hoje, falávamos há pouco dos cuidados com a alimentação, como isso muda o nosso cotidiano, como transforma a nossa vida positivamente. Eu passei de alguns anos para cá cuidar mais com alimentação, exercício físico, melhora a imunidade, melhora o humor, melhora a pele, melhora a sensação de bem-estar geral. São tantos benefícios que daria para ficar só falando disso aqui nessa rápida fala de hoje. Às vezes é preciso gritar, às vezes é preciso chorar, também lembrar disso, né? Os homens, as mulheres são treinadas, entre aspas, é absurdo isso, mas é o que acontece ao longo de todo o seu crescimento, para não gritar, para falar baixo. Às vezes é preciso falar alto, às vezes é preciso gritar, colocar para fora. Os homens são, entre aspas, né, treinados para não chorar, e às vezes é o choro que vai dar a sensação de alívio, que vai nos manter bem um pouco mais adiante. Enfim, vários recursos aí que podem ser utilizados para trabalhar com a resiliência mais adiante. Cuidar com a vitimização, né? Isso é muito comum em ambientes coletivos de trabalho. Eu já trabalhei com muitas pessoas que eram vítimas de tudo, né? Da família, do trabalho, do chefe, de mim, né? Como chefe, tudo dava errado na vida delas, né? Na verdade, a gente, durante a vida, se for contar ali as questões de família, relacionamento, saúde, dinheiro, trabalho, sempre um desses pontos vai estar em desequilíbrio, vai estar nos trazendo prejuízos. E quando ele melhora, daí desequilibra a outra questão, de repente está bem no trabalho, piora no dinheiro, melhora no relacionamento, piora na saúde, por aí vai. Nós nunca vamos conseguir ter um grande equilíbrio e quando conseguirmos vai ser tênue e não por muito tempo, porque as coisas oscilam naturalmente na vida de todos nós. Então, cuidar muito com a vitimização, não se culpar por tudo, isso é muito importante também, né? Não ficar remoendo erros do passado, porque todo mundo erra, nós já falamos sobre isso, que muda como nós vamos lidar para frente. Não se culpar por não dar conta de tudo, por não conseguir fazer o trabalho como queria, de repente não conseguir dormir tantas horas quanto gostaria, não ficar com o filho, não conseguir fazer os cursos online como gostaria.
As mulheres, a dificuldade é muito maior, jornada múltipla, né? Não é nem jornada dupla, é tripla, é quádrupla. Os homens ajudam menos no serviço doméstico, lamentavelmente. Então, não se culpar por não dar conta de tudo. Ter um treino de cérebro também para que o autocuidado possa é, trazer mais equilíbrio para o seu dia a dia. A negação nem precisamos falar, né? Cuidar com a negação, e os negacionistas nos causaram muitos prejuízos, especialmente para vocês profissionais de saúde. Cabe também, não cabe exatamente a nós julgar as pessoas, né? Cada um tem uma fase de desenvolvimento e maturidade, muitas vezes até de desenvolvimento espiritual. Muitas vezes nós gostaríamos que as pessoas fossem num nível de desenvolvimento social, pessoal, espiritual maior, mas não é o momento dela ainda também. Vai tropeçar, vai errar mais, vai receber muitas rasteiras da vida, do universo, dependendo do que cada um acredita. É importante também não julgar ninguém. Se o sujeito está fazendo de determinada forma, nunca acreditou na pandemia, está tropeçando toda hora em fatos, em evidências e continua a não acreditar, às vezes também não era para que isso acontecesse na vida dela hoje, para que ela tire lições um pouco mais à frente sobre tudo o que ela fez e de que maneira ela agiu. Caminhando para o final, o controle dos impulsos, já falamos sobre vários. Aqui tem muitos exemplos, né? De repente escrever alguma coisa no Facebook sem pensar, um comentário de alguém no Instagram, criticar um colega de trabalho na frente de outros, falar mal da gestão do hospital sem nunca ter procurado a gestão para dialogar a respeito, ou de repente alguém que tem um cargo de chefia, de direção também, da mesma forma, falar mal de um servidor, de um funcionário, sem nunca ter chamado para trocar ideias, fazer um trabalho de gestão, de mudança de comportamentos, de reflexão, cuidar muito com isso. E no dia a dia acontece a todo momento, né? Tem um exemplo rápido aqui, esses dias eu estava numa rua e um carro saiu da vaga e eu tive que dar uma freada muito forte, por muito pouco não bati, né? Eu vinha pela rua e o carro saiu da vaga na minha frente. Qual é a reação natural de uma grande parte das pessoas? Abrir o vidro e xingar, né? Fazer um sinal, buzinar intensamente. Eu dei aquela freada no misto do susto, da raiva, ali, dos sentimentos. Eu abri o vidro com calma, respirei fundo, o negócio de contar até 10, respirar 3 vezes antes de falar. E eu nem sabia exatamente o que eu ia falar. Mas aí o que eu fiz? Eu pedi desculpas. Foi intuitivo. Eu pedi desculpas para a motorista que estava saindo ali da vaga. E ela que estava já tendo aquele impulso para esbravejar também, em que pese estava 100% errada, né, porque ela saiu da vaga sem olhar se vinha carro na rua, ela recuou como se ela tivesse respirado fundo naquele momento ali, aqueles microsegundos em que eu pedi desculpas e fez um sinal com a mão assim de desculpas também, e eu arranquei e fui adiante. Né? Quem já passou, e nós passamos a todo momento por situações como essa, sabe como de repente um bate-boca ali no trânsito pode dar dias depois de consequência de sono ruim, de não comer direito, ter sensação ruim no estômago, no coração, na dor de cabeça e por aí vai. Uma situação que possa ser evitada, que pode ser evitada facilmente. Indo para o final, as questões ligadas aí ao otimismo, tem os filósofos contemporâneos, eles sempre falam muito sobre otimismo, sobre positividade. O Karnal falou esses dias que os tempos ruins, mais pesados na história da humanidade, sempre são depois sucedidos por tempos de grande felicidade, de invenções, desenvolvimento das artes, da música. O outro filósofo, agora já vou me lembrar, aquele mais barbudo, falou esses dias sobre como nós podemos buscar dar um olhar mais sensível, mais específico para tudo o que está acontecendo, também para as nossas grandes transformações pessoais. Ele confessou esses dias numa entrevista que ele não consegue ainda perdoar algumas pessoas que agiram mal contra ele. Ele segurou o choro lá na entrevista de maneira bastante espontânea, reconhecendo ali publicamente entre aspas, defeito para que possa trabalhar isso adiante. Há inúmeras situações, é importante também, claro, não se culpabilizar em excesso, como eu falei há pouco. Um rápido exemplo, rapidíssimo exemplo, estou caminhando por final, a inveja. Né? A inveja é um dos sentimentos mais comuns entre os seres humanos. A todo momento há o risco de nós termos inveja de alguém pela beleza, pelo luxo, pela inteligência,
pelo dinheiro, pelo bom emprego. E esses sentimentos também, via de regras, não costumam ser bons, né? Eles podem trazer inúmeras questões ali cerebrais que vão nos fazer mal adiante. Mas é importante, no momento, no exemplo de inveja, de repente um colega de trabalho que é elogiado pelo chefe, e nós temos essa sensação de inveja, seja por qual motivo for, às vezes porque ele não merecia, às vezes porque eu estava trabalhando muito melhor com ele e não fui visto e reconhecido pelo chefe. O que fazer no momento desse? Dar os parabéns, né, abertamente, publicamente. Pô, parabéns pelo elogio que você recebeu, ainda que esteja se remoendo por dentro. É a primeira questão de treinamento mental aí nesse rapidíssimo exemplo da inveja. Segundo, fazer uma reflexão posterior. Por que ele foi elogiado e eu não fui? Será que ele trabalha melhor o marketing pessoal dele dentro do ambiente de trabalho? Será que eu estou muito distante do meu chefe? Será que eu estou pisando na bola mesmo e poderia errar um pouco menos? O que eu posso fazer para frente para que eu seja o próximo elogiado no lugar dele? Então, são várias questões aqui que vão nos trazer profundas transformações positivas de saúde mental mais adiante. O exercício da gratidão, não posso deixar de falar, pensar em coisas boas que aconteceram durante o dia, na hora de dormir. Como muita gente dorme mal, esse é um exercício que muitos terapeutas, aí, psicólogos, trabalham com isso até nos consultórios médicos, consultórios psicológicos, de psicologia, e os médicos, por vezes, consultórios médicos, questões simples de cotidiano. O exercício da gratidão na hora de dormir, pensar 3 coisas boas que aconteceram durante o dia. Se foi um péssimo dia, tentar puxar na memória o que de bom se salvou naquele dia péssimo, naquele dia muito ruim. De repente a gente lembra um só, não lembra 3. No dia seguinte vem 2 ou 3 lembranças e por aí vai. Esse exercício feito por um tempo mais longo, eu fiz com a minha equipe, tem gente que está me dando reporte agora quase 3 meses depois, que continua fazendo. E de como um simples exercício como esse já mudou bastante ali o seu dia a dia na questão aí do pessimismo, da ansiedade e de outras coisas mais. Com o tempo, nós vamos treinando o cérebro para que ele passe a buscar coisas boas que estão acontecendo no dia, durante o dia, para lembrar à noite de fazer aquela reflexão que pode ser anotada, pode anotar no celular, para tornar ainda esse treino, esse exercício ainda mais sensível de resultados. E acontece, daqui a pouco a gente tá andando na rua ali, olha para o céu, um céu azul e fala, pô, essa é uma coisa que eu vou lá à noite, eu vou anotar se não acontecer nada melhor para frente. Né? Então, durante o dia, o nosso cérebro vai trabalhando para buscar coisas boas, passa a prestar mais atenção em coisas boas que acontecem durante o nosso dia. Para fechar, eu vou agora tirar aqui minha imagem. A Natália, que está me ajudando na gravação, se alguma coisa der errado, ela vai excepcionalmente aí, interromper para nos avisar. Eu vou colocar aqui o nosso projeto que se chama, vocês já conhecem, nós já divulgamos, quem não conhece, fica aí o nosso projeto chamado RAC. A RAC é a Rede de Ajuda Sejusc Coronavírus, que faz acolhimento psicológico e primeiros socorros psicológicos. Já atendemos vários profissionais da saúde, já atendemos vários profissionais da educação, já atendemos policiais, já atendemos muitas famílias mais vulneráveis também ao longo desses dias de pandemia. E os contatos são por meio do Facebook, Sejusc União da Vitória, ou Vara da Juventude, Família, Anexo União da Vitória, no Facebook. Instagram, Rede de Ajuda Sejusc, ou e-mail, rededeajudasejusc@gmail.com. Depois eu vou passar no final aqui o meu próprio número, quem quiser pode me procurar direto no WhatsApp também. Nós atendemos toda e qualquer pessoa, mas claro, esse projeto ele é direcionado para pessoas que estão mais na linha de frente, que estão sofrendo consequências mais pesadas de tudo que aconteceu nesses dias em razão da pandemia. Quem pesquisar lá no Instagram vai ver lá que nós temos várias publicações, tem vídeos, tem um vídeo aqui mais recente de uma arrecadação que fizemos aí para ajudar pessoas mais vulneráveis, mas se voltar lá para trás tem aqui um vídeo da Franciele, psicóloga, falando um pouquinho sobre a hack, como funciona, de que tudo é sigiloso, de que não é um trabalho de terapia, é um atendimento inicial, ele funciona para muitas pessoas como algo já definitivo, termina o atendimento da hack, a pessoa já sai muito melhor, já consegue lidar muito melhor com o seu autocuidado, utilizando aí os métodos de enfrentamento que eu resumi aqui com vocês no decorrer dessa fala. Então fica aí
ressaltando mais uma vez, foi algo que nós criamos lá no comecinho da pandemia, já atendeu quase 300 pessoas aí, e com um índice muito grande de satisfação. Lembrando que, dependendo do que for detectado nas entrevistas da RAC, é necessário que a pessoa depois procure o atendimento terapêutico e, por vezes, o atendimento terapêutico com o pessoal da psicologia e o atendimento médico. Então, é importante deixar essas questões também sempre claras de que, por vezes, o acolhimento psicológico ele se satisfaz, né, ele se encerra, por vezes também é necessário todo um aparato depois de procura de profissionais para fazer um acompanhamento, um tratamento para diante. Caminhando para o final, aí eu fecho agora, falei que eram as considerações finais, algumas rápidas informações, aí nós estávamos acabando com o mundo de forma acelerada, quem sabe essa pandemia não vem para que façamos uma reflexão mais importante sobre o meio ambiente, sobre alguns efeitos nefastos do capitalismo, porque há muitas coisas boas também, sempre é importante ressaltar, produtividade exagerada, sem cuidar do meio ambiente, sem cuidar das crianças, sem cuidar da síndrome de burnout, aí, de quem trabalha demais, né, e passa a exagerar, de repente não ter mais o autocuidado, que nós possamos, aí, quem sabe, com tudo de ruim e muito pesado que aconteceu e ainda está acontecendo com a pandemia, deixar esse mundo melhor para a próxima geração. Que nós possamos conseguir respeitar melhor quem pensa diferente, que nós possamos ter mais empatia, mais compreensão, capacidade de compreensão, de entender o outro pelo seu olhar e não apenas por aquilo que nós temos de visão das coisas, que nós possamos captar melhor que nem todos vão ver as coisas do jeito que vemos e muitas vezes não tem absolutamente nada de errado com isso, que nós possamos também compreender que as grandes mudanças no mundo não vêm do chefe político, do chefe gestor, às vezes do nosso local de trabalho, do prefeito, do deputado, do presidente da República, do pastor da igreja, do padre, enfim, que as grandes mudanças elas vêm de nós mesmos, da união de pessoas agindo de forma coordenada ou não, até muitas vezes, mas de forma a buscar o bem do próximo dentro de uma determinada comunidade, dentro de uma determinada sociedade. Nós não podemos fazer pelos outros, mas podemos sempre fazer por nós mesmos. E isso traz reflexos profundos para a coletividade. O nosso autocuidado traz, repito, transformações positivas para a nossa comunidade, para a nossa coletividade. Lembrando uma frase de Gandhi, que disse certa vez que a mudança não vem de cima para baixo. A mudança não vem de cima para baixo, ela vem de dentro para fora. Ela vem de dentro para fora, uma mudança individual que produz resultados coletivos. Enfim, é tempo de praticar a gratidão, de elogiar, de incentivar quem faz coisas diferentes, de solidariedade. Né? E a vacina, que eu falei lá no começo, que vacina é essa que pode hoje já produzir resultados aí em razão de tudo que passamos? A vacina que vai salvar todos é o ser humano e a sua mudança de comportamento. Nesse final, falando em gratidão, eu quero aqui no fecho, vou compartilhar mais uma vez a tela, deixar aqui algumas imagens da homenagem que fizemos a esse hospital, a PMI, alguns dias atrás, e finalizando com essas belíssimas imagens de alguns de vocês representando todo o corpo médico, enfermagem, de administração, de limpeza, todos os setores do hospital. Eu deixo aqui mais uma vez a minha homenagem a todos vocês profissionais da saúde e de saúde do Hospital APMI, pelo belíssimo trabalho, pela atenção que tem dado a todos nós, a toda a coletividade nesse momento de pandemia. Para fechar, eu vou deixar aqui meus dados pessoais. Eu falei há pouco, estou compartilhando a tela ainda, a Natália pode me ajudar? Estou compartilhando a tela. Então vamos procurar aqui, eu havia deixado meus dados pessoais, não estou achando, então eu vou descompartilhar a tela e vou falar aqui no vídeo, acho que é mais fácil, para poder encerrar a nossa apresentação de hoje e também para poder olhar no olho de vocês. Não estou aí pessoalmente, foi o combinado com a administração do Hospital APMI
para que vocês pudessem se reunir em grupos menores, para que a gente evitasse aglomeração. Mas eu deixo aqui essa minha mensagem final de gratidão e estou à disposição nas redes sociais também, Facebook e Instagram. Carlos Mattioli, com 2 T's, no Mattioli. Pode me procurar diretamente, pode mandar mensagem, não tem problema nenhum. Eu vou responder assim que puder, o mais rápido possível. Podem me procurar também pelo WhatsApp 42, que é o número nosso aqui, 99132-2222. Então, WhatsApp, repito uma última vez, quem quiser anotar, 99132-2222 também. Assim que possível eu respondo, não tem problema nenhum entrar em contato direto, seja para o atendimento da RAC, ou seja para qualquer outra questões que eu possa ajudar cada um de vocês. Minha gratidão, mais uma vez, meu agradecimento, gratidão a todos vocês. Tenham um ótimo dia.